retratos são momentos congelados no tempo. Momentos esses bons ou ruins. Mas somente a nossa mente é capaz de reviver cada um deles. A história que eu tenho para contar para você hoje já fazem mais de 84 anos. E ela começa em 1907. Não é bem uma história feliz, mas é uma história. Em 1907, duas empresas que estavam disputando o mercado em crescimento na fabricação de navios para turistas e imigrantes. Em 1909, os dois barcos estavam sendo construídos lado a lado, Olympic e o Titanic. E para que os dois não fossem confundidos, cada um recebeu sua cor. O Olympic ganhou a cor branca e o Titanic a cor preta. E esses projetos eram grandiosos e luxuosos. Em 1911, o Titanic teve as suas decorações luxuosas instaladas. Em 1912, um pouco antes da viagem, ele passou por testes. 10 de abril de 1912 foi o grande dia. Eu me lembro da primeira vez que eu o vi. Nós pegamos o trem e chegamos até o navio. Eu ainda me recordo de cada sensação ao vê-lo. Era majestoso, era grandioso. A primeira vez que eu o vi, eu fiquei encantada. Eu nunca tinha visto algo tão grandioso na minha vida. E o Titanic fez a sua viagem inaugural, saindo de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York. Muito se anunciou sobre o Titanic nos jornais, da grandeza que era este navio e quão luxuoso era. Nessa caixa eu guardo alguns recortes da época. Muito se falou sobre a grandiosidade do Titanic e quanto era incrível um navio que prometia inúmeras expectativas. Mal sabíamos o seu destino final. O que ficou apenas foram recordes, lembranças. Mas, voltando na memória e relembrar cada detalhe do barco, é como se eu estivesse lá ainda.
No Titanic, as pessoas não carregavam só bagagens, mas carregavam sonhos, carregavam a esperança de um futuro melhor. Eu me lembro de como era o convés assim que deixei a minha bagagem no quarto. Eu fui andar pelo navio para conhecê-lo e ver com os meus próprios olhos o quão lindo ele era. Passei por vários lugares. Conheci cada detalhe. Os jantares eram sempre na mesma hora. E eu me lembro das conversas chatas. Das pessoas em volta da mesa. Nós tentávamos ser o mais agradável possível. Os assuntos eram tão chatos, tão chatos. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria todos esses assuntos de volta. Eu passava horas andando pelo barco e tentando me distrair. Cada detalhe ficou gravado na minha cabeça até hoje. O cheiro da tinta fresca, o cheiro dos móveis novos, tudo tinha cheiro de novo. E o Titanic realmente era gigante. Para você encontrar suas acomodações era difícil. Tinham muitos e muitos e muitos corredores. Parecia um labirinto de tão grande. A sensação que você tinha é que você não estaria num barco, que aquilo de longe parecia ser um barco. As nossas acomodações eram excelentes, todas confortáveis, ricas em detalhes. As noites eram tranquilas e eu me sentava em frente à penteadeira. Naquela noite, eu me lembro perfeitamente no dia em que ganhei o maior presente de todos, o coração do oceano. Guardo comigo até hoje esse lindo e precioso diamante.
No dia 11 de abril, o navio fez uma parada na Irlanda. Aconteceu um incêndio nas caldeiras, mas logo foi controlado. No dia 14 de abril, o Titanic recebeu várias e várias informações de iceberg. Naquela noite, estava com o tempo muito limpo e era uma noite muito escura. Isso dificultou um pouco para que os marinheiros enxergassem o iceberg. Eles não possuíam binóculos. Isso ajudou e colaborou para que o Titanic batesse num iceberg. 00:20, ele fez o seu primeiro pedido de socorro. O Titanic estava afundando. E o restante da história, acredito que você já conheça. Foi uma luta enorme pela vida. O número de mortos foram incontáveis. Perdeu-se muita, muita gente. O sofrimento foi enorme. E o restante da história eu acho que eu não preciso contar para você. Foram momentos de aflição, de terror. O Titanic foi conhecido como um projeto grandioso e ambicioso, inafundável. Mas o maior registro que fica foi o de luta pela vida.